São mais 2 jogos hoje pela 32ª rodada da Série B e um deles, meu irmão, pode definir muita coisa nessa luta contra o rebaixamento. O Brusque vai receber o CRB numa briga de foice, um confronto direto. Todo mundo que tá lá embaixo tá de olho, meu irmão. Paysandu, Ponte Preta, Chapecoense, todo mundo vai ficar de olho nesse jogo. A gente ainda tem o Amazonas recebendo o Avaí naquele jogo que quase não vale mais nada, né? Vamos entender tudo isso agora, então vambora, mete marcha e vamos nessa. A 32ª rodada está rolando na Série B, nessa rodada que vai terminar ali no domingão com o jogo do Sport contra o Botafogo. Já tivemos 2 jogos, hoje teremos mais 2 jogos para engrenar de vez essa 32ª rodada da Série B. Um desses jogos, como eu falei, não vale quase mais de nada, né? E o outro vale muita coisa, e vale muita coisa não só para os 2 times que entram em campo, vale muita coisa para muito time que tá lutando para permanecer na segunda divisão. É um confronto direto e é um confronto direto mais impossível da gente definir quem é que vai vencer, tá? Galera do Paysandu, galera do Botafogo, galera da Ponte Preta, galera da Chape, Ituano, Guarani, todo mundo está de olho nesse jogo de hoje. A gente vai falar nesse vídeo então de Brusque e CRB, a grande final contra o rebaixamento, e também Amazonas e Avaí. Eu me chamo Diogo Cunha. É um prazer ter você aqui de volta no canal e é um prazer também ter você pela primeira vez. Se essa é a sua primeira vez, cara, vê o vídeo, conhece o canal, se você gostar aí, olha outros vídeos aí, a gente tem vídeo analisando de tudo no futebol brasileiro. E se inscreva no canal, cara, a gente tá muito pouquinho de bater os 60 mil inscritos aqui no Torcedorismo. Somos 60 mil torcedores apaixonados em breve, então vem fazer parte do nosso time, porque hoje a gente vai falar primeiro sobre Brusque e CRB, o jogo que mais importa nessa data de hoje, né? Nesta sexta-feira, dia 18 de outubro, né? É 19 horas da noite esse jogo aí. Como eu falei, é um confronto que é muito direto, é um confronto assim, cara, confronto mais direto que esse não existe, tá? É muito direto, os dois estão empatados na tabela, os dois com 33 pontos. O CRB tem uma vitória a mais que o Brusque, por isso está na frente do Brusque na tabela. Quem vencer esse jogo hoje termina o dia fora da zona do rebaixamento, né? O Brusque vem de uma vitória gigantesca nessa Série B. Teve uma outra final, né? Agora o Brusque é cheio de finais. Teve uma outra final, um confronto direto contra o Ituano, conseguiu vencer, venceu no Augusto Bauer e vai jogar de novo no seu estádio. É a segunda vez que o Brusque vai jogar no seu estádio de verdade em Brusque, né? Está de volta a casa e já fez a diferença contra o Ituano. Se vencer hoje de novo, vencer esse segundo confronto direto seguido, né? Realisticamente, o Brusque pode terminar ali o dia na 15ª posição. Não vai passar o Paysandu, né? Vamos para pisar no chão? Na realidade, né, do mundo, o Brusque não tem como passar o Paysandu hoje, né? São 7 gols de saldo. O Brusque tem que meter aí, meu irmão. O Paysandu tá ali com -5, o Brusque tem -12. Então ele tem que meter 8 gols de diferença, tem que ser 8-0, porque se ele fizer os 7, ele empata o saldo de gols, mas fica atrás no número de gols marcados. E, cara, a gente sabe que o Brusque tem o pior ataque da competição, então não vai meter 8-0 hoje no CRB. A campanha do Brusque dentro de casa é o que tem deixado o time vivo neste segundo turno. Melhorou muito a campanha do Brusque dentro de casa, né? Nos últimos 5 jogos venceu 4. E assim, dentro de casa, entre aspas, né? Porque como você que acompanha aqui o Torcedorismo sabe, o Brusque mandou os seus jogos, né? Fora da sua cidade. Voltou a jogar realmente em casa só na última rodada contra o Ituano. Mas mesmo assim, nos jogos em que foi mandante, nos últimos 5, venceu 4 e só perdeu 1, que foi pro Santos, né? Então, assim, é ok perder pro Santos, né? É o atual líder da Série B, mas nessa trilha aí, né, de vitórias, venceu o Sport, venceu o Vila Nova, 2 times brigando por acesso, venceu o Amazonas, um time também que não perdia há um bom tempo, e venceu o Ituano no confronto direto, só perdeu esse jogo mesmo pro Santos, e todos esses jogos foram 1-0. Inclusive a derrota pro Santos também foi 1-0, exceto ali a vitória em cima do Vila Nova, que o ataque desencantou e foi 3-1 pro Brusque, né? O quadricolor meteu 3 gols. Foi o jogo na temporada da Série B que o Brusque mais gols fez, né? 3 gols num único jogo. Foi nesse jogo contra o Vila e, se eu não me engano, na estreia contra o Mirassol. A memória pode estar falhando, mas foi contra o Mirassol. A estreia também foi 3-1. Esse jogo aí foram os 2 jogos que o time conseguiu fazer 3 gols num jogo só. Sim, meu irmão, é um time que faz muito poucos gols, tá? É o pior ataque da Série B, como eu falei. Só tem 21 gols em 31 jogos. É uma média ridícula que o Brusque tem, mas a defesa do time melhorou muito, tá? Nos últimos 5 jogos,
né, nesse mesmo recorte, né, pra gente usar nessa análise, o Brusque só levou 2 gols, tá? É o que tem feito o time seguir competitivo na Série B. A gente sabe que quando o Brusque vai jogar fora de casa é um time que retranca e tem feito uma boa defesa, né? Uma boa linha ali de defesa, uma linha de 5, uma linha de 4 na frente, só com o centroavante ali meio que mais móvel, mas também defendendo. Então, um time que tem sido muito disciplinado taticamente na hora de defender e tem conseguido uma escapada ou outra para fazer gols quando joga em casa. Quando joga fora de casa, o intuito do Brusque é que ele termine 0-0 para ele arrancar um empate, que tá ótimo, e conseguiu fazer isso, né? Na última vez que jogou fora de casa, foi um empate em 0-0 contra o Avaí, né? Então, 2 dos times que menos finalizam a gol, né? Na Série B, são os 2 times que menos finalizam a gol, Avaí e Brusque. Obviamente foi 0-0 esse jogo, né? Então, mas quando joga em casa, o Brusque com certeza tende a atacar mais, né? Chutar mais a gol, ser um pouco mais ofensivo. Já o CRB, cara, né? A gente tá falando aí de mandante versus visitante. O CRB segue, e vai ser difícil sair dessa pecha, segue com a pior campanha de toda a Série B como visitante. Em 15 jogos, são 10 derrotas e 5 empates. Segue sem vencer ninguém fora de casa. O CRB, meu irmão, que draga, tá? Ano passado o time foi mal fora de casa, mas não tava com esses números, não, mesmo. 10 derrotas em 15 jogos sem nenhuma vitória. E tá muito mal. Vem de uma derrota fora de casa para variar. De virada, inclusive, pro Guarani, que é o lanterninha da competição, cara, uma derrota que fez muito mal para a campanha do CRB, né, que vinha numa campanha de recuperação. O CRB vinha aí de 3 jogos sem perder. Quando tomou essa virada para o Guarani, voltou a baixar um pouquinho a confiança dos jogadores. E é assustadora, né, essa situação do CRB, né? Entra técnico, né? Saiu o Daniel Paulista, sai técnico, entra técnico, chega a Hélio dos Anjos e o CRB não muda a postura dele como visitante. Será que a culpa é do treinador? Eu não sei, cara. Talvez os jogadores não se adaptem em campos diferentes. Não sei dizer, talvez a torcida do CRB faça uma total diferença quando o time joga em casa. Realmente carrega esse time nas costas, porque fora de casa a postura como visitante do time é muito ruim. E melhorou, tá? A postura do time melhorou com o Hélio dos Anjos, né? No próprio jogo contra o Guarani, o time foi um pouco mais ofensivo, um pouco mais incisivo fora de casa, mas mesmo assim não dá pra dizer que mudou, né, a ponto do time vencer jogos, né? Quando o time sai na frente, fora de casa, o time recua demais, acaba tomando muita pressão, a zaga não é tão boa assim para segurar um resultado de 1-0, mas geralmente ele já entra recuado fora de casa, né? Então o problema é esse. E com essa derrota aí pro Guarani, voltou à zona do rebaixamento, só que também, se vencer hoje, termina o dia fora da zona, termina na 14ª posição. O CRB sim passa o Paysandu, porque empata em número de pontos, mas tem número de vitórias a mais, né? Então, nesse critério de desempate, o CRB puramente vencendo por 1-0 hoje, já termina o dia na 14ª posição. Pega o elevador ali, meu irmão, e sobe, ó, 1, 2, 3 posições na tabela. Só para deixar bem claro aqui que o empate é muito, muito ruim para os dois times, tá? Ninguém sai da zona do rebaixamento, eles morrem abraçados ali nessa rodada e podendo ficar muito para trás caso seus adversários vençam os seus jogos, tá? O retrospecto histórico entre esses dois times, cara, são 5 jogos entre eles. O Brusque venceu 1, o CRB venceu 1, os outros 3 foram empates. Para variar, no primeiro turno também foi empate, jogo lá no Rei Pelé, terminou 1-1 lá no primeiro turno. Hoje, cara, você já sabe o que eu vou falar, né? O time do Brusque é um time muito difícil de ser vazado. Tem uma defesa muito boa, uma defesa muito ajustada, como eu falei, é um time muito... a técnica não é o ponto bom do Brusque não, né? Não é o ponto forte, mas é um time muito aplicado taticamente e que corre e que tá numa raça danada. O jogo contra o Ceará, por exemplo, foi um jogaço, assim, defensivo, obviamente, tá? Lembra o que eu tô falando? Um jogaço defensivo do Brusque, uma excelente aplicação tática. Então, o CRB não tá demonstrando variações para conseguir furar esse bloqueio e também a zaga do CRB não tem dado muito aí, muita segurança para essa torcida, para os seus... para o seu time, para sua comissão técnica. E o Brusque para mim é favorito para esse jogo de hoje aí, para vencer dentro de casa com 3 gols contra 2 do CRB. Esse jogo aqui, cara, vai definir muita coisa nessa briga contra o rebaixamento, tá? Pode definir o rebaixamento de um deles um pouco mais à frente, obviamente, mas quando a gente olhar para trás, a gente vai olhar e vai falar, ó, foi essa derrota aqui nesse confronto direto que realmente rebaixou esse time. Não se esquece, se você vai hoje no Augusto Bauer ou se você vai na Arena da Amazônia, siga lá o Instagram, posta nos stories a festa da sua torcida e me marca que eu vou repostar
todo mundo que me marcar, como sempre. Série B é a festa da Série B lá no Instagram, então me marca. Vamos falar então desse jogo aí, né? A gente tem que falar entre Amazonas e Avaí, 21h30. É um jogo de dois times que praticamente estão de férias, né? A realidade é essa. O Amazonas está ali praticamente, não disse que já estão de férias, tá? Vou explicar para você. O Amazonas está na 11ª posição com 42 pontos, tá? O Avaí vem em 10º com 43. O Amazonas está a 9 pontos da zona do rebaixamento e a 8 pontos do G4. Ou seja, não vai cair e muito provavelmente não vai subir. Mas tem um asterisco aqui pra gente conversar. O Avaí, cara, tá a 10 pontos do Z4 e a 7 pontos do G4. A diferença, o asterisco que eu te falei, a diferença é que a Onça tem um jogo a menos em relação a todos os times da competição, obviamente menos contra o Goiás, né? Que é o jogo, o confronto é contra o Goiás. Esse jogo já tá marcado, vai ser na semana que vem. Então, nesse mundo perfeito pro Amazonas, né? A gente sempre trata desse mundo perfeito. Então, cara, o time poderia estar a 5 pontos do G4. Está a 8 hoje. Se vence esse jogo atrasado contra o Goiás, estaria a 5 pontos neste momento, tá? Então a gente pode dizer que hoje, tá? Os dois jogam ali o último fio de esperança do acesso. Por quê? Se o Amazonas estivesse a 5 pontos hoje, contando a vitória nesse jogo atrasado, poderia diminuir hoje para 2 pontos, né? Nessa lógica aí, o time poderia ficar muito tranquilo. Se tudo der certo, todo mundo perder, o Amazonas vencer, os 2 jogos que faltam, ele termina a 2 pontos. Existe um mundo pro Amazonas. Pro Avaí já é bem mais difícil, né? O time tá 4 jogos sem vencer, não tem jogo a menos para fazer, tá a 7 pontos do G4, tem ali 3 empates seguidos na competição, um time com muita dificuldade de criação. O time anda meio sem ânimo, tá? Parece que já jogou ali a toalha. Então, é mais difícil pro Avaí sonhar, né, com esse G4. Se tudo der certo pro Avaí, o time vencer hoje, todo mundo perder, ele termina ali a 4 pontos de distância, que ainda é bastante, né? Se a gente for entender que o número mágico para acesso é 64 pontos, tenha isso em mente. O número mágico é 64 pontos. Ano passado, por exemplo, 64 serviu para o Atlético Goianiense subir em quarto ali, né? O Novo Horizontino ficou em quinto com 63. Então, pensando que os times que quiserem subir têm que atingir 64 pontos, o Avaí hoje precisa de mais 21 pontos, né? Restando ali 21 pontos em disputa. Então o Avaí tem que vencer todos os jogos. São 7 vitórias seguidas que o Avaí tem que fazer para chegar no número mágico de 64 pontos. Então assim, cara, também existe um mundo, mas isso aí não é nem mundo. Existe uma galáxia muito distante pro Avaí, né? O time não vai subir, tá? O Avaí não vai subir, não vai vencer 7 jogos seguidos. O time já não tá mais também pensando muito nisso. Como eu falei, tá mais de férias do que pensando na Série B. O time também não vai cair. 43 pontos é o suficiente também para salvar, mesmo que perca todos os jogos. O que não vai acontecer, o Avaí também não vai cair. E é triste, né? Essa reta final pro Avaí, porque é um time que chegou a ser líder nesse ano, chegou a jogar muito bem em determinado momento da Série B. É um dos times com mais acessos, né, no Brasil. E foi mal outra vez nessa temporada. Na temporada passada já brigou para não cair. E nessa acabou ficando pelo meio do caminho. Mas, obviamente, vai entrar em campo hoje para honrar a camisa. Retrospecto entre esses dois times. Foi só um jogo, né? Primeira Série B que o Amazonas joga. Então, só jogaram uma vez. E foi 1-1 esse jogo aí. Esse jogo na ressacada pro jogo de hoje, cara. A gente tem que pensar o seguinte. O Amazonas jogando em casa venceu 4 dos últimos 5 jogos. Venceu o Novo Horizontino na última rodada que jogou em casa. O time não perde há 7 jogos como mandante. Ainda tá sonhando mais plausível. O sonho do Amazonas é distante, é difícil, mas é mais plausível que o do Avaí. Meu irmão, o Avaí teve que viajar de Santa Catarina lá para Manaus. Meu irmão, o cara deve ter pego ali papo de uns 7.000 quilômetros, vai. Tô dando um chute aqui, um chutômetro. Comenta aqui embaixo se você sabe a distância lá de Florianópolis para Manaus. Meu irmão, deve ser uns 7.000 quilômetros. Então o time viajou esse tanto, não tem muito mais o que fazer. O Amazonas é um time muito forte em casa e para mim é favorito com 3 raios contra 2 deste time do Avaí, que foi uma decepção para mim na Série B, enquanto o Amazonas foi uma surpresa grata, né? Então, cara, bota aqui embaixo os seus palpites. Se você tiver bons palpites de aposta, comenta aí para ajudar a rapaziada. Você sabe que eu não sou muito bom em aposta, mas eu sei que vocês gostam, né? Então, se apostarem R$5 só para brincar, comenta aí embaixo se você conhece. Hoje eu não tenho palpite para aposta nenhuma não, tá? Eu já não sou bom, então não vou palpitar não. Já falei quem eu acho que vai ser favorito. Coloca os seus favoritos também. Não deixa de se inscrever no canal. Curtir esse vídeo, meu irmão. Confere se você deixou a curtida. Isso ajuda muito o nosso time. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu e falou.